missionária Milka Tavares. Momento 11h09, momento da palavra de Deus aqui na Rádio Tamandaré, 100% Jesus. Este é o momento que a gente reserva sempre depois das 11, aquele momento para reflexão. E hoje o texto está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Uma frase bem curta. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu coloquei como título desta live, deste momento da palavra, que nós estamos ao vivo também pelo Instagram, missionária Milka Tavares. Se for parar, pare para orar. Tá certo? Tem gente que está querendo parar, gente que está querendo desistir, gente que está querendo colocar a harpa no salgueiro, gente que está entristecido, gente que está desestimulado, mas se for parar, pare para orar. O apóstolo Paulo disse em Tessalonicenses que era para estar regozijando sempre e orar sem cessar. Orar sem cessar, irmãos, não é estar 24 horas de joelho. Orar sem cessar não é passar o dia de joelho dobrado ou de olho fechado, ou orando de uma forma descontrolada. Não é uma forma repetitiva e frequente, pelo contrário. É para você se acostumar, estar acostumado, consciente de que é para orar sem cessar. Orar todo dia, montar aquele quartinho de oração, aquele cantinho onde você se recolhe para falar com Deus. Paulo estava encorajando ali os crentes de Tessalonicenses a orarem continuamente. E é claro que esta situação que Paulo coloca é para que a gente entenda, para estarmos acordados. Porque orando, quanto mais a gente ora, mais oração, mais poder. E sem oração, não iremos a lugar algum. Tem alguns pilares que a gente encontra nessa questão de orar sem cessar, na oração. Oração é tipo uma petição, é uma intercessão, uma adoração, uma confissão, gratidão. Orar nos aproxima o nosso coração do coração de Deus. E por que eu teria motivos para orar, missionária Milka? Orar calmamente, orar desacelera essa rotina tão corrida que nós temos. Orar vai eliminar algumas insatisfações, tristezas. Vai promover aquele tempo a sós entre você e Deus. Orar vai fazer com que a tua fé aumente. Orar vai criar um relacionamento forte entre você e Deus. Garante um coração grato, porque enquanto você ora, você está agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Algumas teorias que a gente usa às vezes, a gente ouve falar e repete sobre o que acontece às 3 da manhã no mundo espiritual, não é? Embora algumas teorias digam 3 horas da madrugada, varia entre o aspecto espiritual, biológico, cultural. É uma mensagem para alguns de que é a diferença entre ser 3 da manhã ou qualquer horário. Mas para quem tem fé, esse horário, 3 da manhã, descer de madrugada, pode se tornar um momento ali
de conexão profunda entre você e Deus, afastando as forças malignas, procurando paz, proteção espiritual. E é claro, é muito importante ter essa intimidade com Deus. Quando Paulo disse que por esta causa me ponho de joelho, em Efésios capítulo 3 e 14, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, nessa situação que ele estava enfatizando, por esta causa vivemos e morremos. Hoje, pela mesma causa, o Espírito Santo nos exorta e também nos ensina a ajoelharmos diante do Pai e conversar com Ele. Talvez você diga assim: ô missionária Milka, tem alguma coisa na Bíblia, alguém na Bíblia que orou e recebeu resposta divina? Porque eu estou orando e não estou vendo nada? Repito as palavras de Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Mas mesmo assim eu quero enfatizar, citar algumas intervenções divinas através da oração, através desta oração também descendo cura, provisão e alguns exemplos que são notáveis na Bíblia. Tem o de Jabes, né, que pediu uma bênção de uma ampliação de território e Deus atendeu o seu pedido. Está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Tem o de Ezequias, 2 Reis, capítulo 19, onde ele clamou contra o exército assírio e Deus enviou um anjo para livrar Jerusalém. Tem também a passagem de Elias em 1 Reis 18, onde ele obteve respostas contra todos os deuses que se levantaram ali, os deuses de Baal, Jezabel. A sua oração fez até o sol voltar. Tem a oração de Ana, que ela orou fervorosamente para ter um filho, mesmo ela tendo a sua madre cerrada, foi atendido com o nascimento do Samuel, nome do meu netinho, fez 2 anos neste último final de semana. Tem a oração de Eliseu, que ele orou para que os olhos do seu servo fossem abertos, vendo o exército celestial. Tem a oração de Ló, que foi salvo de Sodoma após o seu clamor chegar a Deus. Tem as orações que foram feitas por Daniel, suas orações, intercessão de arrependimento, lhe trouxeram respostas divinas sobre ele e sobre a nação. Tem também a oração de Isaac, que orou por sua esposa estéril, Rebeca, e ela engravidou. Então essas histórias sublinham que a persistência, a fé, uma oração sincera fará com que a escuta divina traga também respostas. Também há relatos de Moisés intercedendo por Miriam, os ensinamentos de Jesus sobre oração. E o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. É bem verdade, irmãos, que na angústia nós oramos nas aflições, e a oração é uma ferramenta poderosa que transforma vida e situações. Por isso coloquei o título nessa live de Se for parar, pare para orar. E já juntando com orar sem cessar, que está em 1 Tessalonicenses 5:17. Vários exemplos de pessoas que, por meio da oração fervorosa, cheia de fé, influenciaram no curso da sua história. É necessário orar, mas orar sem cessar, persistir, buscar a Deus, buscar a face do Senhor, buscar intimidade é necessário. E não é fácil, irmãos.
Mas quando nós temos uma oração fervorosa, cheia de fé, vai influenciar no curso da história. Vai fazer com que eu experimente o poder de Deus de uma maneira extraordinária. A oração, ela fortalece a nossa fé e nos inspira a orar com convicção. Quando a oração de Ana foi feita, ela venceu ali em silêncio. Passava por uma grande angústia. Era zombada por Penina. Não tinha filhos. Penina já tinha 10 filhos. Já tirava graça, vamos dizer a linguagem popular. Tirava onda com a cara de Ana. E Ana calada, amargurada, chorando abundantemente, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de me lembrares, da tua serva não te esquecerei. Mas se a tua serva até tiver um filho homem, ao Senhor darei ele todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, estava ali ela batendo a sua boca, balbuciando as palavras, quando o Eli pensou que ela estava embriagada, porque estava havendo uma grande festividade, e essas festas duravam 30, 40, 50, 120, 160 dias, 180 dias. E ele perguntou: estás embriagada, ó mulher? Mas aí ela disse: Senhor, não me tenha por embriagada tua filha, por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste a ele. E ali aquela mulher sai e o Senhor lhe concede, através da oração, a resposta que é o seu filho Samuel. Durante o período de seca, Elias orou com autoridade e fé para que Deus enviasse chuva sobre a terra. Sua oração não só trouxe a chuva necessária, como também manifestou o poder de Deus sobre os falsos deuses, os falsos profetas, os deuses de Baal ali. Essa história mostra uma oração firme, alinhada com a vontade de Deus, pode mudar uma realidade toda. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e se inclinou por terra e pôs seu rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus enegreceram com a nuvem e o vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu no carro para Jezabel. Quando Deus fala, irmão, quando Deus usa os seus profetas, acontece. Daniel, ele orou pela restauração. Daniel, ele estava num ambiente hostil da Babilônia, mas ele manteve a sua vida em oração constante. Quando enfrentou o decreto real que não podia orar, que proibiu de orar, ele mesmo assim perseverou. Além de suas orações, mostra também o arrependimento do povo de Israel. E o resultado foi uma intervenção divina que preservou a vida e a restauração da nação. Jesus, ele orava lá no Getsêmani antes da sua prisão e crucificação. Jesus orou incessantemente, intensamente, ali no jardim do Getsêmani, buscando forças para cumprir a vontade do Pai. Essa oração demonstra a importância da entrega, da submissão a Deus, mesmo diante das dificuldades. Então Jesus, quando chegou ali no Getsêmani, disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar.
Eu vou além orar. Mas, com certeza, ele estava vendo que ele estava orando sozinho. Porque alguns não estavam nem vigiando. Não estavam nem sentindo nada. E o próprio disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam fechados. Eles estavam ali cansados, seus olhos pesados. E deixando-os de novo, foi orar. Pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou Jesus junto aos discípulos e disse: dormi agora e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Por que são exemplos de orações importantes? Porque a oração é um canal para eu e você expressar nossas dores, as nossas esperanças. A oração, ela deve ser feita alinhada com a vontade de Deus. A oração, ela tem poder de transformar situações e corações. Mas a oração, ela exige perseverança, uma entrega sincera. Não vai adiantar você parar, e repito, eu botei esse título. Se for parar, pare para orar, mas não pare. O Senhor está contigo, Ele está exigindo perseverança, uma entrega sincera. Ele está dizendo para mim, para você, através das palavras de Paulo: orai sem cessar. Precisamos ter fé. Nós somos pessoas comuns, assim como Ana, como Daniel, o próprio Jesus. Eles estavam usando a oração para a transformação de histórias. Orar nos desafia a perseverar, a buscar a Deus de todo o coração. Se você tiver uma oração fervorosa, poderosa, pode mudar a tua história e a história de alguém. Ah, irmão, quando oramos, aleluia. Quando oramos, nós temos o acesso a coisas que não era nem de direito. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos concede coisas que não é por direito, mas por adoção. Somos filhos por adoção. É necessário dobrar-se, curvar-se diante do Pai. Ora, irmão, há dias que bate um desânimo, uma preocupação, um desespero, mas orar sem cessar. Né, irmã Rosélia? Irmã Edione, nossa missionária Cristiane. É necessário orar. É necessário buscar a face do Senhor. É necessário fazer a vontade do Pai. Mas será que eu estou pronto? Será que eu estou cumprindo a vontade do meu Pai ou estou fazendo o que eu quero? Será que eu estou cumprindo o ID do Senhor na minha vida ou eu estou fazendo como eu quero? Será que eu estou agindo como devo agir ou estou agindo por impulso? Ah, eu vou orar. Vou orar porque eu quero a minha resposta. Josué orou e o sol parou e ele venceu.
Elias orou e o fogo o altar acendeu. Aí diz o hino, Josué orou, Daniel orou e Deus fechou a boca do leão. É a oração que faz coisas grandes, irmãos. Deus, ele move situações. Ezequias, quando clama, ele clama inclusive por sua vida, porque o Senhor disse, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, através do profeta. Mas aí, quando ele reprime o seu choro, põe lá na parede, conversa com o Senhor e diz, mais uma vez mais, me dá essa vitória. Era uma guerra contra o exército assírio e Deus enviou um anjo para livrar Jerusalém. Ana deixou de ser estéril. Não teve só um, mas vários filhos. Eliseu pede que os olhos do seu servo sejam abertos. Jabes pediu uma bênção de ampliação de território. Tu sabe o que é isso? Jabes não tinha um território grande, mas ele pediu uma ampliação de território através da oração. E a Bíblia diz que o seu pedido foi atendido. Onde é que está isso, missionária Milka? Está em 1 Crônicas, capítulo 4 e 10. E Jabes pediu a bênção da ampliação de território e Deus atendeu o seu pedido. Ló foi salvo. Ele foi salvo de Sodoma após o seu clamor. E eu quero dizer a você que está orando, não desista, persevere. Ore sem cessar, porque tem resposta de Deus para você. Tem resposta de Deus para mim e para você. Estas palavras que digo também ainda tem a Salomão. Pediu sabedoria para governar e Deus não só deu sabedoria, mas também deu riquezas. Está em 1 Reis, capítulo 3. Moisés clamava no momento de angústia e liderança. E com isso, com a oração, ele recebia a direção e libertação do povo hebreu. Está lá em Êxodo capítulo 5 e 6. Mesmo com o edito real, Daniel continuou orando. Pedro, enquanto estava preso, a igreja orava por ele, um anjo libertou milagrosamente. A oração quebra cadeias, irmãos. Cornélio, um centurião romano, cuja oração constante levou a Deus a enviar Pedro para pregar-lhe o evangelho. Atos capítulo 10. Então, a situação que é necessário em você orar. É necessário em você buscar. E não é fácil. A Bíblia diz que quando Jonas clamou, lá do ventre do peixe, do grande peixe, no fundo do mar, Deus o livrou da perdição. Deus tirou Jonas daquela situação. Primeiro ele desobedeceu, foi lançado no ventre de um peixe grande, que a Bíblia não diz qual é o peixe. Um diz que é baleia, outro diz que era um peixe histórico. A Bíblia não relata, só diz que era um grande peixe. Então, com isso, nós entendemos que através da oração nós vamos obter inclusive a cura, porque Moisés e Miriam, quando Moisés clamou pela cura de Miriam, Deus respondeu, embora estabelecendo um período de isolamento. Miriam passou por uma fase do preço, da lepra, do afastamento, para depois Deus curar. Está em Números capítulo 12, versículo 13 ao 15. Asa, durante uma batalha, clamou a Jeová, que atendeu a oração por confiar nele. Glória. Davi relata que, aflito, clamou ao Senhor, ele ouviu e o livrou de todas as tribulações. O povo de Israel clamaram devido à escravidão do Egito e Deus respondeu, ouvindo
descendo para libertá-los. Sansão, lá em Juízes, capítulo 16, versículo 28, clamou ao Senhor para se lembrar dele em seus últimos momentos. É necessário eu e você entender que através da oração algo acontece. Através da oração Deus manda a chuva. Através da oração Deus volta a relógio de Acais. Através da oração Deus manda a seca. Através da oração Deus tira uma maldição da vida de alguém. Através da oração nós somos perdoados. Ainda tem em Mateus capítulo 7:7 diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Ou seja, é necessário buscar, é necessário perseverar. E lá em Provérbios 15:29 diz: escutará a oração dos justos. O Senhor, Ele escuta. Deus dará resposta àquele que está pronto para receber. E eu sei que o Senhor, Jesus, está te lembrando que Ele orava, Ele fez aquele Pai Nosso que está aí para várias pessoas que usam como repetição, como algo que tem que ser feito repetidamente. Não é assim. Oração é uma conversa, é uma intimidade, é um momento entre você e Deus. E o exemplo de Jesus, que é o maior exemplo de oração, de autoridade, através de oração que está na Bíblia, e Ele nos deixou a maior poderosa oração do universo, que é a oração do Pai Nosso. Se você for nas linhas retas, na veracidade dos fatos, se você for na realidade, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Depois que ele exalta ao Senhor, ele vai agradecer pelo pão. Então Jesus, ele nos ensinou uma oração universal que ele falava com o seu Pai para você ter um norte. Mas a oração vai também dar perseverança, vai também através daquele que quer um sinal de Deus. A perseverança e a fé de Elias nos demonstra que através da oração ele obteve a resposta. Eu tenho certeza que você está dizendo agora, então eu preciso orar mais, que eu estou esfriado na fé. Eu estou sem esperança, eu estou numa crise. Mas tem esperança para você na crise. A Bíblia diz: põe a tua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. É um relacionamento pessoal entre você e Deus através do clamor. Ele quer trazer uma restauração para a tua casa, algo que Ele te prometeu, Ele quer trazer à existência. Mas é necessário que eu e você ore. Clame a Ele. Em Jeremias, o profeta chorão, que a Bíblia relata, 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É claro que é necessário em você orar. É claro que é necessário em você buscar. É claro que é necessário que Deus faça coisas grandes. Eu tenho certeza que você está entendendo que o Senhor está querendo mudar a tua situação através da oração. Que a oração não é outra coisa a não ser adoração a Deus. Reconhecer a grandeza dele. Confessar nossos pecados. Pedir perdão. A oração serve para isso, irmão. Ação de graças, para a gente agradecer por tudo que ele tem feito. As grandes bênçãos. A oração é uma súplica. Para a gente mostrar nossas necessidades e interceder uns pelos outros. E eu quero concluir essa mensagem de hoje dizendo: se você for parar, pare para orar. Porque vai ter ações de graças ainda. Vai ter uma situação equilibrada, organizada. O Senhor está dizendo
para mim, para você, vai ter culto. Vai ter festa. Vai ter alimento. E se tu crer mais um pouquinho, ainda vai ter gente para servir. Ô, glória. Deus está orando. Deus está falando comigo e com você, porque o profeta Daniel orava 3 vezes ao dia. E quando veio o edito dizendo que quem orasse ia ser preso, jogado na cova dos leões, aí foi que ele orou mesmo. Não é a tribulação que vai te afastar do Senhor. Não é a tribulação que vai fazer com que você pare de orar. Não é a tribulação que vai dizer a você o que você vai fazer ou o que você não vai. Pelo contrário, ora 3 vezes ao dia. Procura buscar. Tira essa ameaça de morte, de perseguição, que alguém tem se levantado, porque Daniel foi lançado fisicamente na cova dos leões. E sobreviveu através da oração. E é claro, era necessária essas orações diárias. A Bíblia diz que os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, com os rabinos daquela época, eles colocaram 3 orações diárias, como se fosse algo muito necessário. E irmãos. Às vezes a rotina, o trabalhar, a gente anda para lá e para cá, a gente não se acostuma a separar um tempo para orar. Mas é necessário, porque estando vigilantes, essa prática de oração, de fidelidade, de persistência na oração, vai obter resposta. E eu quero encerrar minhas palavras dizendo: Deus atendeu Jabes, atendeu Salomão, atendeu Moisés, atendeu Elias, atendeu Ló, atendeu Cornélio, atendeu Pedro, atendeu Raquel, atendeu Ana, atendeu Daniel, atendeu tanta gente. E não vai te atender, não. Vai. Ele vai te atender. Basta somente entender. Se for parar, pare para orar. A oração é o segredo, né, minha pastora? É a chave da vitória. A oração é a resposta que nós precisamos. A oração é o nosso segredo para com Deus. É a nossa intimidade, é a nossa adoração. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã: ore mais, busque mais, persevere mais, porque a resposta é certa. Se for parar, pare para orar. Que Deus abençoe a tua vida, tua casa e a tua família, e que Ele aplique esta palavra na tua vida e que você use como prática a oração para obter a tua resposta. Que Deus te abençoe.